Stairway to Heaven é a mais famosa canção da banda inglesa Led Zeppelin, composta pelo guitarrista Jimmy Page e pelo vocalista Robert Plant, para o quarto álbum de estúdio da banda, o Led Zeppelin IV. Mas o que ela significa? Depois da vinheta eu conto para você. Para entendermos o significado da letra, precisamos colocar a música e o próprio Led Zeppelin dentro do contexto no qual ela foi escrita. A música foi composta em 1970-71, bem no período onde Page morou em Boleskine e era dono de uma livraria especializada em ocultismo, The Eknos Booksellers and Publishers, e chegou a publicar alguns textos de Aleister Crowley, apesar de nunca ter se iniciado formalmente na Ordo Templi Orientis. Sabendo disso, podemos colocar a música em sua perspectiva correta. Assim como os graus nas ordens que vieram da Rosa Cruz, como Golden Dawn, por exemplo, todo o processo de evolução caminha na subida alegórica pela escada celestial, que é Starway, e é disso que se trata a música. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Esta lady, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é Shirley Bassey. Essa ideia apareceu em uma referência de Leonard Taylor no CD australiano. A Lady, que Robert Plant fala em Yesod, a qualidade universal do espírito, a princesa aprisionada dos contos de fada, a vontade primordial que nos leva à meditação, ao autoconhecimento e ao início da escada de Jacob, que é Stairway to Heaven, Caminho das Estrelas. Trocadilho com o nome que a música e que também foi utilizado em outros contextos para expressar as mesmas ideias. Ao contrário do senso comum, que diz que nem tudo que reluz é ouro, esta lady possui dentro de si a esperança e o otimismo para enxergar o bem em todas as coisas, ver que tudo possui brilho e que mesmo a menor centelha de luz divina dentro de cada um possui potencial de crescimento. E dentro deste entendimento ela vai galgando os degraus dessa escada para os céus. Na Cabala, os 4 mundos formam o que no ocultismo chamamos de escada de Jacob, descrita até mesmo em passagens da Bíblia. Esta escada simbólica traz um mapa da consciência de ser humano, do mais profano ao mais divino, que deve ser trabalhada dentro de cada um de nós até chegar à realização espiritual. Aqui os crentes e os ateus escorregam. Eles acham que os deuses são reais no sentido de existirem no mundo físico e ficam brigando sobre veracidade de imagens que apenas representam ideias para um aprimoramento interior. Aqui é mencionado o verbo ou a palavra perdida capaz de dar criação a qualquer coisa que imagista desejar. A vontade telema do espírito do iniciado é tão forte que quando ele chegar lá, ele sabe que se todas as possibilidades estiverem fechadas, ele poderá usar a palavra criar o que precisar. Este primeiro verso coloca que a dama está trilhando o caminho até a iluminação e tem certeza daquilo que deseja, ou seja, conhece sua verdadeira vontade. Ainda trilhando este caminho, a dama precisa ser cautelosa, porque todo símbolo possui vários significados. Todas as ordens iniciáticas trabalham e sempre trabalharão com símbolos, deuses, signos, alegorias e parábolas.
Indianos chamam esses caminhos falsos de Maya, a ilusão, e em todos os caminhos espirituais os iniciados são avisados sobre desvios que podem levá-los para fora deste caminho, ou o diabo na mitologia cristã. A árvore a qual ele se refere é obviamente a árvore da vida, da Cabala, ou Yggdrasil, na mitologia nórdica. A conexão entre todas as raízes do inferno e as folhas nos galhos mais altos. Brook, riacho, também é um termo usado no tarô para designar o fluxo das cartas em uma tirada, e o pássaro representa o Ba, ou a alma em passagem, considerada também o símbolo de Thoth, que por sua vez é o lendário criador do tarô, ou livro de Thoth, segundo Aleister Crowley. Então, a frase fica com dois sentidos, literal, que é uma árvore ao lado de um rio onde um pássaro, e esotérico, que trata de Thoth, deus dos ensinamentos, Hermes, Mercúrio, Exu, Loki, aconselhando o iniciado enquanto ele trilha a subida simbólica pela árvore da vida. O Oeste, na Rosa Cruz, na maçonaria e em várias outras ordens iniciáticas, representa a porta do templo, os profanos ou a parte do Malkut, o mundo material, enquanto o Oriente representa a luz, o nascer do sol. Ela não gosta que vê em seu espírito e quer trilhar um caminho diferente. Os anéis de fumaça são o símbolo usado para representar os espíritos antigos, os ancestrais dentro do xamanismo, os grandes professores e mestres invisíveis que auxiliam aqueles que estejam dentro das ordens iniciáticas. O Piper é uma alusão ao flautista, ou Pan, o hino a Pan. É uma poesia de 1929 composta por Crowley e traduzida para o português pelo magista Fernando Pessoa, que trata do caminho de Ain dentro da árvore e é representada justamente pelo arcano do diabo no tarô e pelo signo de Capricórnio, o simbólico deus chifrudo da floresta. As florestas ecoando com gargalhadas sugerem que aqueles que estão observando, os mestres iniciados, estarão satisfeitos quando os estudantes e todo o resto do planeta chegarem ao ponto onde eles estão e se juntarem a eles. Esta parte não tem nada a ver com garotas chegando à puberdade. As mudanças referem-se à morte do inverno e à chegada da primavera, que representa a superação das ordalhas e caminhada em direção à verdadeira vontade. A lembrança de que sempre existem dois caminhos e também uma referência ao caminho do Zain, espada, que conecta o iniciado em Tireft, a grande mãe Binah, representa pelos arcanos dos enamorados no tarô, separada a parte dos prazeres terrenos chamados de pecados na cristandade ou de defeitos capitais na alquimia, e o caminho da iluminação espiritual. A escolha é nossa e é feita a cada momento de nossa vida em tudo o que fazemos, e qualquer pessoa a qualquer momento
pode mudar esse caminho. Espero que do mais baixo para o mais elevado. Robert Plant coloca várias vezes esta frase na música, em uma referência ao arcano do louco e o caminho do Aleph na Cabala, como o sentimento de uma criança que se maravilha com todo mundo pela primeira vez. No catolicismo, vinde a mim as criancinhas, Mateus 18, 1, 6. Nesta altura da música já fica claro que quem a escuta está sendo guiado pela Lady, através da árvore da vida em direção à iluminação. O aspirante a iniciado está sendo conduzido pelo caminho. Esta frase tem duas analogias, com símbolos muito parecidos de duas culturas. O primeiro é a própria Yggdrasil, em cujas raízes fica um dragão, a Kundalini, e um cujo topo fica uma águia que bate suas asas, resultando em uma suave brisa. A águia representa o espírito iluminado, daí dela ser o símbolo escolhido pelos maçons americanos como o símbolo dos Estados Unidos. E o vento é o elemento ar, razão, na Cabala, em um significado mais profundo. Tanto os caminhos de Aleph, louco, ar, quanto de Bet, mago, Mercúrio, que conduzem a Keter, Deus, são representados pelo elemento ar. O Led Zeppelin fala sobre águias em outras canções, igualmente cheias de simbolismo. Algum dia eu falo sobre elas. As sombras no ocultismo, e especialmente nos textos de Crowley, são os defeitos ou aspectos negativos da nossa personalidade, que mancham a pureza da nossa alma. O terceiro caminho, até Keter, é de Mel, a sacerdotista, o caminho iniciado em Yesod, Lua, que passa novamente pelos grandes mistérios. A analogia com o ouro é óbvia, o processo alquímico no qual transformamos simbolicamente chumbo do nosso ego no ouro da essência. Quando finalmente ultrapassamos o abismo, chegamos a Binah, que representa a ordem, Rock, em oposição ao caos, que é o Raw, em uma genial jogo de palavras. Na Umbanda, o orixá representado ali é Xangô, senhor das pedreiras e da certeza das leis imutáveis do universo. Representa a mente focada no caminho sem deixar-se levar por qualquer evento ou adversidade. Novamente a mensagem de esperança, a Dama do Lago está sempre ali criando oportunidades para todos os buscadores no caminho da libertação. Eita! Antes que a molecadinha criada leite com pera comece a defecar pelos dedos aqui nos comentários, eu vou contar uma história sobre a música Eu Sou um 57